diga uma coisa, estão com disposição para nós lermos todo o capítulo? São 30 versículos, tá? Então vamos lá, para poder entender bem essa história. Neemias capítulo 13, você aí na sua casa, com a sua Bíblia, com o seu celular, vamos lá. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Vamos repetir? Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus filhos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Observe que este versículo aqui está como se fosse fora de contexto, mas não está, tá? Claro. Neemias começou com oração, continuou com oração e vamos ver que ele vai terminar com oração. Versículo 15. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Respondi aos nobres de Judá e lhes disse, que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes, os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu
os repreendi e disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia do sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Observem que de tempos em tempos, ele coloca uma oração. Não é assim que nós temos que fazer? De tempos em tempos, não é? Versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casados com mulheres adosditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Dá para imaginar a cena? E o fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo fiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso, eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu creio que somente esta leitura já é suficiente para que os irmãos possam entender o contexto desta história. Mas vamos começar com uma comparação. Talvez muitos aqui tenham lá o seu time de futebol, né? Eu torço pelo Flamengo, não está muito bem das pernas agora. Você pode torcer pelo Fluminense, outro pode torcer pelo Vasco, sei lá, pelo Bangu, pelo CSA. Cada um tem lá o seu time de futebol. E nós já, você que gosta de futebol e que acompanha o futebol, já deve ter observado que alguns jogos de futebol mudaram o placar nos últimos minutos do segundo tempo. Então, por exemplo, um time estava ganhando, o seu time estava ganhando, 2-0. Faltavam 5 minutos para terminar o jogo, mais a prorrogação. Aí ele foi lá, fez um gol, 2-1. Daqui a pouco foi lá, fez outro gol, 2-2. E daqui a pouco foi lá, fez o terceiro gol, 3-2. Então aquilo que estava aparentando uma vitória tornou-se uma derrota. E vice-versa, aquilo que aparentava uma derrota pode então ter se transformado em uma vitória. Daí que no mundo do futebol tem uma expressão que é a seguinte: o jogo só termina quando acaba. Quem já foi ao Maracanã e agora não está podendo ir, mas quando o time está perdendo, lá por volta dos 35 minutos, né, irmão Brito? Os irmãos estão olhando aí, parece que o irmão já está... Lá 35 minutos, o time está perdendo, o que o time adversário começa a fazer? Começa a sair porque fala assim: o jogo já está perdido. Aí quando entra no túnel, começa a sair, daqui a pouco ouve aquele alarido, foi um gol. Aí quando está lá na saída, ouve aquele outro, aí quer voltar correndo para poder ver, mas já era. O jogo só acaba quando termina. Se a vida é um jogo, ou pode ser comparada a um jogo, e existem vários textos no Novo Testamento que falam sobre isso. Por exemplo, 1 Coríntios 9, 24, Paulo usa a linguagem esportiva para poder falar, então, do exercício da fé.
1 Coríntios 9, 24, Paulo diz da seguinte maneira, vamos ler aqui. Vamos ler, 1 Coríntios 9, 24. Paulo diz assim, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Correm de tal maneira que ganhem o prêmio. Corra com disciplina, corra com foco, corra com vontade, corra acima de tudo, na dependência de Deus. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Tem um outro texto, Efésios capítulo 6, 10 a 17, este eu não vou ler, mas você conhece esse texto que fala sobre a armadura de Deus. Paulo fala assim, então tome a armadura de Deus, e aí não é bem assim uma questão de uma linguagem esportiva, mas mais uma linguagem de guerra. Mas a guerra também, os gladiadores se constituíam em Roma como se fosse uma prática esportiva. Tá? Então bater no outro, fazer o outro sangrar, era uma prática esportiva. Parece que tem alguma coisa semelhante no século 21, né? Transmitido pela televisão, que a pessoa vai e fala que é esporte, mas dá soco, o olho vem para fora, abre, sai sangue, e o pessoal gosta. O ser humano é meio complicado, meio esquisito mesmo, né? Tem cada gosto. Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, esse vamos ler, porque aqui diretamente Paulo fala sobre uma questão da linguagem esportiva associada à vida. Fala, Filipenses 3,14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O que fala sério, não é fácil. Não é fácil. Esquecer o que fica para trás não é fácil. O projeto que a Rede Intensidade tem feito, que fez na semana passada, na segunda-feira, foi excesso de passado, né? Excesso de passado. Deixar as coisas para trás não é fácil, mas é preciso para começar de novo, para viver de novo. Deixando as coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, porque só pode avançar para o que está adiante se você deixou o que era para trás. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, encontramos vários textos que vão falar sobre esta linguagem esportiva, e aí eu quero reforçar então isso, que o jogo, ele só termina quando acaba. O que significa isso atrelado à vida? Que na vida só termina quando acaba. Antes disso, não é para entregar os pontos. Antes disso, não é para ficar caído o tempo todo. Caiu, levanta. Um cântico já do meu tempo de juventude, tropeça aqui e cai acolá, mas depois se levanta e começa a cantar. Então é nessa perspectiva. A Bíblia fala que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a questão é o seguinte, não para, fica ligado no bom sentido, né? Ligado no bom sentido. Por que eu estou colocando desta maneira? Porque o capítulo 13 de Neemias, depois de tudo que nós já vimos aqui, por exemplo, no capítulo 6 fala que eles reconstruíram o muro em 52 dias. No capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, fala que eles experimentaram um avivamento assim maravilhoso. E nós já vimos o quê? Que o objetivo era mais do que ter uma reconstrução de muro, porque um muro reconstruído sem uma vida reconstruída não vale nada. Um prédio bonito sem gente bonita não vale nada. Tá? Uma estampa sem o interior estar renovado não tem valor. O que Deus espera é a questão do interior, que é claro, transpareça no exterior. Aí podíamos esperar um grande finale no capítulo 13. Podíamos esperar assim, porque então
depois de todas estas coisas, todos se organizaram, ficou tudo tranquilo, o comércio se estabeleceu, mas você escutou aqui, você leu comigo, você que está em casa leu comigo o capítulo 13 e viu que de repente tudo assim mudou a configuração. Neemias se ausenta durante um período e tudo muda durante o período que ele mudou, tá? É como, por exemplo, uma dona de casa que ela deixa a casa arrumada e sai. E quando ela volta, encontra uma bagunça e ela fala, eu deixei tudo arrumado. Está tudo bagunçado. Eu deixei tudo pronto. Está tudo bagunçado. Então o capítulo 13 de Neemias não é um grande finale. Não é um grande final. Por que não é um grande final? Porque a história continua a partir daí. Porque a história continua. Então a minha história e a sua história, quando nós falamos de resgatar os sonhos e reconstruir a sua vida, não é no sentido de que você alcançou, de que você conquistou, que acabou, não. Fechou um ciclo e vai abrir um outro ciclo. Fechou um ciclo e vai abrir um outro ciclo. De igual modo também é para poder deixar claro essa maneira em que termina o livro de Neemias, que é o seguinte, que a luta é constante, que a perseverança é constante, que as dificuldades elas são importantes para a nossa musculatura espiritual, para que nós possamos nos exercitar, entendeu? Então, é desta maneira que o livro de Neemias aqui, ele termina dessa forma que nós podemos imaginar, assim, que poderia ter terminado diferente. Observamos aqui uma característica da personalidade de Neemias que até então a gente não conhecia tão bem. Até então Neemias é o grande líder que fala, vamos lá, né, faça isso, fala aquilo, mas agora Neemias está surtado. Observe que ele chegou na sala onde colocaram Tobias, que era alguém fora do contexto de Israel. Então entenda, quando fala fora do contexto de Israel, é fora da obediência a Deus. É colocar alguém fora da obediência a Deus. A grande questão que atravessa o livro de Neemias agora nesse capítulo é o seguinte, alianças espúrias. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, devemos quebrar e abominar toda e qualquer aliança espúria. Mas tem crente que começa a fazer alianças que não deveriam ser feitas. Por exemplo, o povo agora na ausência de Neemias traz Tobias. Tobias, ele surtou numa expressão do evangeliquez, nossa, fala assim, ele saiu da unção. Ele pegou os móveis e jogou para fora, né? Colocou lá. Neemias, quando ele viu que o pessoal estava desobedecendo o sábado, e aqui poderíamos fazer toda uma mensagem e um estudo sobre o que significa o sábado. Porque só resumidamente, sábado é muito mais do que um dia, guardar um dia. O sábado tem a ver com uma questão de descanso espiritual, tem a ver com pausas, tem a ver com paz. O sábado é muito mais de uma questão ritualística do tipo que vocês da Igreja Batista do Lins não obedecem o sábado. O sábado é muito mais do que um dia da semana, é um sentido, é um significado da vida. O sábado tem a ver o seguinte, dê pausas para você. Dê pausas na tua vida. Saiba fazer um trajeto em que de tempos em tempos você tem que parar. Eu já fiz algumas viagens para a Bahia de carro, com os filhos pequenos, e na época não tinha a questão de Waze nem nada disso. Abria-se aquele mapa do 4 rodas e falava assim, eu vou viajar daqui até Vitória. Em Vitória vou parar, aí reservava o hotel para dormir em Vitória, depois no dia seguinte parava. Se você não der pausas, complica. E eu me lembro também em uma dessas viagens que eu vim da Bahia para cá direto. Quase que deu divórcio, porque a minha esposa ficou irada com essa postura de ficar o dia e a madrugada na estrada.
Boa parte do que acontece conosco, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida familiar, nos relacionamentos, é a ausência de pausa. É a ausência de pausa. É gente que está ligada no 220 o tempo todo. Não pode ser paradão, está tudo bem, tudo tranquilo, paz e amor. Mas não pode ser também daquela maneira que está toda hora ligadão. A pausa, ela tem a ver com o reconhecimento da presença de Deus, da soberania a Deus, da adoração a Deus. Então Neemias, ele observa que no dia de sábado, era um dia que eles estavam encontrando para ser propício para vender coisas. Para vender coisas. As pessoas vinham de fora e montavam o mercado. Ou seja, já não é de hoje que, vez por outra, a igreja se transforma no comércio. Já não é de hoje que, vez por outra, a igreja transforma no comércio. E vira alguma coisa em que o aspecto menos importante é estar cultuando, é estar cantando, é estar adorando, e por vezes o aspecto mais importante é vender um Tupperware, é vender um Avon, é vender uma blusa, é vender não sei o quê, é negociar. Observem também que Eliasibe, que ele era o sumo sacerdote, ele é o protótipo de alguns líderes hoje, evangélicos, cristãos, que estão fazendo alianças espúrias por aspectos políticos. Então ele fez uma aliança com Tobias, com certeza, por vantagem. Por vantagem. Infelizmente, então, ainda hoje também observamos isso. Então, que fique claro que quando nós falamos que está tudo muito ruim hoje, que fique claro que desde que o pecado entrou no mundo, coisas ruins passaram a acontecer. Desde que o pecado entrou no mundo, poder ter uma postura reta nunca foi fácil. Não é uma novidade, não é uma questão de hoje, não é uma questão tão somente do evangelho hoje, como se no passado isso não acontecesse. Olha só aqui, o sacerdote, ele deu uma sala para um incrédulo, e assim o fez por aliança espúria, para benefício próprio, para ganhar dinheiro. Alguns hoje fazem isso, infelizmente, e acabam que contamina os que não fazem. Ou seja, aqueles que não são sérios acabam por tabela contaminando os que são sérios, porque o mais comum é o seguinte: todo crente é safado, todo pastor é ladrão, toda a igreja só quer saber ficar pedindo dízimo. Então faz uma associação que é uma generalização que não deveria ser feita. Neemias, ele observa isso, ele toma uma postura radical. Ele fala: quando começar assim a ter a queda do sol, porque o sábado se anuncia, vamos fechar o portão, vamos acabar com esse trânsito aqui dentro, vamos acabar com isso. E ele fecha o portão. Aí o pessoal, os vendedores, ficavam acampados na porta do portão esperando. Ele falou o seguinte: olha, se vocês não irem embora, o negócio vai ficar feio, porque eu vou ter que apelar na força. Então vejam, Neemias é um líder, é um crente, mas parece que aquele está meio fora da unção. Parece que aquele está meio assim, né? Meio, como é que diz, surtado. Não, ele é um cara cioso da palavra de Deus. E toda pessoa que é ciosa de Deus, que é ciosa em poder obedecer a Deus, ela fica irada, quando na verdade observa comportamentos que são espúrios. O fato mais gritante aqui é quando fala que por conta dos casamentos, Neemias pegou o pessoal pelo cabelo. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar? Pegar pelo cabelo e sacudir. Eu não falei para você que não era para fazer isso, né? Sacudir. E naquela época o pessoal tinha cabelo grande. Então pegar, você caiu no pecado de novo. Dá para imaginar isso? Não, é difícil poder imaginar uma coisa dessa, porque é difícil podermos pensar que isso pode acontecer assim no meio, e não, porque tudo... Existe toda uma questão do convencimento. Não. Gente, se não tiver exortação, se não tiver postura, se não tiver não, se não falar não pode, e cara feia para mim não adianta, fica complicado. Eu quero aqui fazer uma indicação de um filme que talvez os irmãos já tenham visto, que é O Dilema das Redes. Está no Netflix.
Assistam os irmãos, assistem em casa, mas agora não. Está com o controle na mão? Segura aí. Porque agora o pessoal em casa está um tal de pegar controle. O pastor Jeremias falou o seguinte na live terça-feira, que alguns, né, no Lins não, é você que está aí não, mas tem alguns que pegam o controle e ficam assim, vamos ver lá o pastor Ailton falando, vamos ver lá não sei quem falando, vamos lá. Aí pega o controle, aí ele disse que teve uma irmã que falou, pastor, hoje eu assisti 20 cultos. Aí ele falou assim, essa mulher não assistiu culto nenhum, porque só ficou pulando de lá para cá, né? Então segura aí, depois você assiste. Mas neste filme Netflix, só uma questão de um spoiler sobre ele, é o seguinte, há tempos atrás eu comentei, eu creio aqui com os irmãos, eu comentei com alguns, que o pessoal executivo, diretor do Vale do Silício, onde tem Google e aquelas grandes empresas, as escolas não permitem que os filhos, até por volta dos seus 12, 13 anos, tenham acesso às mídias sociais. Então o pessoal que faz, que inventa, que pensa, eles não permitem que os filhos até 12, 13 anos tenham acesso às mídias sociais. A única coisa que eu quero dizer para os irmãos é, se você se interessar, assista o filme O Dilema da Rede. Então, o pai, a mãe, ele tem uma postura, e deve ter uma postura de poder falar, não, não pode, não é dessa maneira, não é assim, não é dessa forma. Meus amados irmãos, algumas lições que eu quero tirar depois dessa introdução aqui. O texto começa falando que Neemias ele vai fazer um resgate do livro da lei, e vimos isso nos capítulos anteriores. Ele leu o livro da lei de Moisés, e ele fala que não deveriam ter nenhuma aliança com os amonitas nem com os moabitas, porque historicamente, quando o povo peregrinava pelo deserto, os moabitas e os amonitas, quando o povo pediu permissão para atravessar a terra deles, eles impediram, não deram água e não deram pão. Então, ele fala, não é para poder ter. E os amonitas e os moabitas foram para além disso. Eles então chamaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas está claro aqui que fala, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando andamos na mão de Deus, quando andamos na vontade do Senhor, nenhuma maldição cola na gente. Nenhuma maldição cola na gente. Agora, que tem gente que te amaldiçoa, tem. Que tem gente que não gosta de você, tem. Às vezes você pode ficar assim, mas eu sou tão bonzinho, e talvez seja isso, você é muito bonzinho. E pessoas muito boazinhas, que cedem muito, elas suscitam às vezes a ira de outras pessoas. Pessoas corretas nos negócios suscitam a ira de outras pessoas. Pessoas que vivem santidade, às vezes na própria igreja, ela suscita a ira de uma outra pessoa. Você é muito santinho, já ouviu isso? Você é muito crente, já ouviu isso? E isso dito dentro da própria igreja, ou seja, entre os crentes. Há de se ter uma postura firme, meus irmãos. Se falamos resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida, há de se ter uma postura firme. Ah, mas é porque pessoas podem se levantar, vão se levantar, isso é certo e garantido. Tem gente que não gosta de você. Mas a Bíblia fala que a maldição se transformou em bênção. Aquilo que jogaram como casca de banana para te derrubar, te serviu para aprumar. Aquilo que fez com que você, entre aspas, levasse um tombo, trabalhou mais a tua maneira de ser. Você se tornou mais forte com aquilo que tentaram fazer de você. Você é uma mulher mais forte, você é um homem mais forte, você é um crente mais forte. Humilharam, desprezaram, espizinharam, mas você agora é mais forte. Então Deus transformou a maldição em bênção. Este Deus que nós servimos é maravilhoso. Quando Ele age, e age desta maneira em tantas vezes na nossa vida. A outra lição que eu quero tirar é o seguinte: nunca negocie um sonho que Deus lhe deu. Mantenha a pureza do seu sonho, conservando a sua fidelidade a Deus. Não negocie o sonho que Deus lhe deu. Aqui observamos então o sumo sacerdote Eliasibe negociando o que ele não poderia negociar. Nenhum líder, nenhum pastor, ninguém pode negociar o que é de Deus. Aqui, por exemplo, na igreja, nós temos, esse microfone é da igreja. Ah, eu sou membro da igreja, eu posso pegar? Não, não pode. Ah, eu posso levar? Não, não pode.
Ah, que eu vou pegar como pastor, eu posso pegar. Eu não levo. Porque não é meu, não é seu, é nosso, é consagrado ao Senhor, é para Deus. Ele não é nenhum microfone que tenha nenhuma questão a mais do que qualquer outro microfone, mas ele está usado aqui para glorificar o nome de Deus. Então isso significa na nossa vida que nós não podemos negociar. Tem coisas que nós negociamos, mas tem coisas que nós não podemos negociar. Tem coisas que são inegociáveis. Experimenta um pouquinho só para ver como é que é. Tem nada a ver. Ah, é só uma vez. É só uma olhadela, é só uma piscadela. Tem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Então aprendemos aqui desta maneira, que quando nós temos um sonho, e se o nosso tema da série de mensagens é resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida, faça isso da maneira correta, sem negociação espúria. Ou confia que Deus vai cumprir o seu sonho, ou confia que Deus vai reconstruir a sua vida, ou então seja sincero, chuta o pau da barraca e faz pelo que você acha que deve ser feito. E aguente as consequências. Mas não fica lá, não fica cá. É como fala lá no Novo Testamento: seja quente ou frio, porque eu vou vomitar os mornos. A outra coisa, sonhe e reconstrua a sua vida, almeje o crescimento, mas nunca deixe que qualquer coisa, até mesmo os bens materiais, te afastem de Deus. Todo o prazer, toda a conquista, toda a riqueza, qualquer coisa que te afaste de Deus, não é bênção, é maldição. Tem um ditado que fala assim: porque Deus não dá asa à cobra, tá? E não é versículo bíblico, como não é versículo bíblico que diz: a quem 2000 chegar, de 2000 não passará, né? Já estamos aqui em 2020. A questão é não dar asa a cobras, é entender a cobra como um animal peçonhento, e dar asa é ela poder sair destilando veneno por aí. Irmãos, por vezes nós pedimos coisas e Deus, na infinita graça dele, não dá para o nosso próprio bem. A gente pede, às vezes: Senhor, eu quero casar com aquela pessoa ali. E Deus fala: meu filho, é só casca, é bonita por dentro, mas é bonita por fora, mas é podre por dentro, né? Ah, é aquela pessoa. Ah, porque aquele cara, porque aquele perfil. Ah, então, gente, tem coisas que nós agimos de maneira totalmente equivocada. Deus, então, Ele nos poupa agora, de tanto insistir, algumas pessoas vão alcançar, porque Deus respeita o que Ele deu a mim e a você, que é a liberdade. Deus me deu liberdade, Deus lhe deu liberdade. E como disse Edmeia, a liberdade é um conceito que deve ser entendido o seguinte: para eu não pecar, porque se eu peco, eu não sou livre, eu sou escravo. Liberdade para não pecar, ou liberdade para não permanecer no pecado, liberdade para entender que eu errei, não deveria ter errado, confessei e não vou errar mais. A questão aqui é da seguinte maneira: por vezes o sonho que a pessoa busca e a vida que ela resgata, quando ela consegue, afasta ela de Deus. Observemos o seguinte, que o texto fala que eles procuraram mulheres de outros povos, tá? Para que pudessem então tomar como mulheres. Devemos avançar nesta compreensão, que é a seguinte: não é xenofobia. Então o Deus do Velho Testamento não é xenófobo, ou seja, ele era um Deus só dos judeus e odiava os demais povos. Deus sempre amou e ama todas as pessoas, todos os povos. Tanto é que no livro de Apocalipse fala: quem são aqueles, aquela grande multidão? Aqueles são de línguas, povos, raças, tribos e nações. Então, no reino de Deus há uma miscigenação maravilhosa: ao negro, ao branco, né, ao careca, ao cabeludo, ao barbudo. Está entendendo? Não tem essa questão. Então Deus não é xenófobo. E nós usamos uma expressão para poder falar de maneira equivocada: ah, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro nada. Deus é brasileiro tacando fogo na mata?
Deus é brasileiro com um montão de gente pobre por aí? Deus é brasileiro, porque no Brasil não tem terremoto. Já teve lá no Salvador, num grau considerável. Porque não tem aquela tempestade, como é que é o nome que dá? Tufão, sei lá. Já teve lá em Curitiba. Então Deus, sabe, é brasileiro, é africano, é americano. Deus ama o homem. Deus não ama o homem. A gente vive num tempo, e aí mais uma vez eu faço a propaganda do filme Os Limites da Rede, em que um fala assim, eu sou a favor, eu sou contra, e ficam pessoas polarizadas, no povo de Deus polarizado, dentro de um aspecto político polarizado. A igreja não pode se envolver em política partidária, não pode. A igreja tem que defender valores e princípios, mas não política partidária. Não pode. E aí nós observamos, porque fulano é de esquerda, o outro é de direita, e aí o povo de Deus dividido. O povo de Deus dividido. Então Deus não tem essa questão de xenofobia. E tem uma outra palavra, que ela Deus não é misógino. Misógino é a palavra que diz o seguinte, é uma supervalorização do homem em detrimento da mulher. Então Deus é machista, porque no Velho Testamento é homem. Isso é a pior idiotice. Deus não vai fazer diferença de equilíbrio, de peso entre homem e mulher. Ambos são importantes para Deus. Ambos são importantes para Deus. Agora, que no contexto, por vezes, eclesiástico e social, existem as diferenças, sem dúvida alguma existe. Está aí, em muitos cargos, no mesmo cargo, o homem ganha mais do que a mulher. Por quê? Porque é homem, a mulher é mulher. Mas isso não é princípio bíblico. Se Deus fosse misógino, Ele teria mandado o seguinte, mata logo essa prostituta, quem taca logo a pedra em cima dela. Se Deus fosse misógino, nós observaríamos no Velho Testamento que não teríamos histórias como a de Ruth, não teríamos a história como de outras mulheres. Então não tem essa perspectiva. Irmãos, não é porque o homem é o sacerdote da casa que ele é o manda-chuva da casa. Porque eu sou homem, porque não. Não é desta maneira. O ditado fala que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, e a cabeça não vira para onde o pescoço não quer. E a mulher tem um jeitinho muito pertinente de poder, né? Então, entenda, esse texto, quando Neemias pega o cara pelo cabelo, ou pega e fala que não era para casar, ele não está defendendo assim o judaísmo, Deus dos judeus, porque Deus desvaloriza a mulher. Não, está falando de aliança espúria. Aliança espúria. E a tríade é o seguinte, eu vou colocar na ordem que eu penso que é sequencial, porque fala sexo, dinheiro e poder, mas no meu pensamento é dinheiro, poder e sexo. O dinheiro dá uma sensação de poder, e na sensação de poder ele suscita os prazeres, de tal maneira que a pessoa que tem dinheiro e tem poder, ela acha que pode aproveitar tudo. E infelizmente, já não é de hoje também, as mulheres se vendem. Muitas, né? Claro, as mulheres a gente não pode... Muitas mulheres se vendem. Mulher se torna vitrine. Em Amsterdã, na Holanda, as prostitutas, elas ficam em vitrine. E os homens passam e olham para a vitrine e falam, eu quero aquela ali, eu quero aquela ali. Como compra um filé ou uma carne de segunda, escolhe, é isso? É dessa maneira? É dessa forma que uma jovem vai se relacionar com um homem? Porque se você me ama, então você... É dessa forma? Sexo nunca foi problema na Bíblia, mas a forma da prática dele, sim. Então, a questão aqui, a poder destacar, é o seguinte, resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas nunca deixe que qualquer coisa, mesmo os bens materiais, possam te afastar de Deus.
Às vezes é melhor ficar pobre, fiel, do que vir a ser uma pessoa próspera e se afastar de Deus. Observamos, meus amados irmãos, o seguinte: renove os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas faça do dinheiro, mas nunca faça do dinheiro o seu Deus. Nunca faça do dinheiro o seu Deus. O dinheiro é um bom senhor, mas é um bom escravo, mas é um péssimo senhor. E aí, com toda o amor do coração, quando um irmão não contribui, não dá o dízimo, não oferta, não participa, ele por si só, na prática, está dizendo aqui quem é o dinheiro para ele. Irmãos, princípio bíblico: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. É um princípio. Não é princípio de contabilidade, mas observe, na medida em que nós damos amor, nós recebemos amor. Na medida em que nós estendemos a mão, mãos são estendidas para a gente. É na medida em que a gente abre para abençoar, que Deus traz pessoas para abençoar a gente. Eu falo isso por mim. Eu vejo isso na minha vida, já vi isso na minha vida em muitas ocasiões. De ter feito algo, assim faço por pureza, e daqui a pouco vem de outra maneira. Então, nós temos que ter esta compreensão. Bem, meus irmãos, se eu comecei aqui falando de uma ilustração de futebol, tá? O jogo só termina quando acaba, eu quero então concluir falando de uma outra ilustração de futebol. Todo time de futebol tem um capitão. Tem um capitão do time. O capitão do time é um cara que tem que ter uma postura íntegra, não pode... Ele é aquele que dentro de campo ele vai tentar manter a tática, a organização, tem que ter um capitão. É assim que na vida nós nos reunimos e tem que ter alguém que possa em aquele momento liderar. Em alguns, por exemplo, Paulo, quando foi levado preso para Roma, ele não era o líder, mas quando a canoa começou a virar, o preso se transformou no comandante. Irmãos, às vezes acontece conosco desta maneira, não é? Hudson, pode sentar aqui, irmão. Ó. Às vezes acontece conosco desta maneira. É você no seu trabalho, você não é chefe, você não é gerente, mas é você que Deus levanta para poder ser o comandante. O capitão é aquele que mantém um time aguerrido, que mantém um time ali mobilizado. Eu me lembro do Dunga. Falam que o Dunga não era bom jogador de futebol, né? Mas o Dunga mantinha o time aguerrido, né? Aquela expressão. Esse é um tempo que nós temos que ter pessoas assim, pessoas aguerridas, pessoas de postura, tem risco, tem dificuldade, mas vão lá, toma cuidado, mas vão lá, não vai parar, não joga 2020 fora, não joga a tua vida fora, porque aconteceu isso, porque teve uma doença, porque teve um problema no casamento, porque teve a perda de uma pessoa. Levanta a cabeça, vão lá, a vida continua. Tem que ser aguerrido. Acontece, no entanto, irmãos, que nós somos os capitães da nossa própria vida. Somos nós que definimos o que nós queremos, Mas não é Deus, não. Nós definimos se queremos seguir a Deus ou não. É quando Josué fala: vocês vejam a quem vocês querem servir. Se aos deuses dos pais de vocês ou os deuses dos amorreus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você que define onde você quer ir. É você que define o que você quer. É você que define, é nós que definimos. Perante Deus, se Deus vai usar, se vamos entregar, se vamos, é Deus, é nós que definimos. Porque Deus não vai fazer aquilo que você não quer. Ele não vai tirar o cigarro da tua mão. Ele não vai tirar o copo de cerveja da tua mão. Ele não vai tirar a prostituta da tua cama. É você que tem que decidir o que vai fazer. Somos nós que decidimos o que nós temos que fazer. Aí, irmãos, então, desta perspectiva, termina o livro de Neemias, que pode parecer que termina como se fosse de forma lacônica, de hipótese alguma, termina muito para cima. Termina assim: lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Você quer resgatar os seus sonhos, quer?
Você quer avançar na vida? Quer? Você quer crescer? Quer? E eu te estimulo a fazer isso, irmão. Eu te estimulo a você renovar sonhos. Está difícil, mas vamos sonhar, minha gente. Eu te estimulo a resgatar os sonhos. Mas olha só, faça desta maneira que Neemias aqui fez. Faça isso nessa perspectiva de oração. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Nunca tira Deus da história. Lembra de mim, ó Deus. Lembra de mim. Você está pensando que você está sozinho, varão? Você está pensando que está sozinho, varoa? Você está pensando que está sozinho, você que está em casa? Tá não. Diga assim, lembra-te de mim, ó Deus. Lembra de mim. Aí você cita as causas. Fecha seus olhos. Terminamos então esta série de mensagens desta maneira. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida com esta oração. Lembra-te de mim.